Mais uma vez cumprimento os amados irmãos em Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Este estudo bíblico terá por título Jesus aboliu o dízimo? Ponto de interrogação. E vocês vão ver que ele nunca aboliu o dízimo. Amém? Vamos então iniciar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que nesta hora, meu Pai, que tu venhas, Senhor, pela tua misericórdia a perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai. Oh, Senhor, e se alguém tiver a ouvir este estudo, seja impactado pelo poder desta palavra, desta mensagem, meu Pai, porque tu és o Deus que liberta, és o Deus que cura, és o Deus que sara, és o Deus que ressuscita, és o Deus que opera maravilhas, és o Deus que limpa os leprosos, Senhor, és o Deus que batiza com o teu Espírito Santo, és o Deus que repreende toda a maldição. Eu te peço nesta hora, amarra todo o demónio, no mundo espiritual, todo o demónio contra este estudo. Vais amarrando agora, meu Pai, eu te suplico, vai amarrando agora, meu Pai, vai enviando os teus anjos, porque diz a tua palavra que eles são espíritos ministradores e tu envias a servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Está lá em Hebreus 1:12. Nesta hora, meu Pai, vai desmanchando toda a astuta cilada do maligno, vai desamarrando, meu Pai, todo aquele que está amarrado, vai quebrando toda a algema do pecado, vai, Senhor, colocando colírio nos olhos, meu Pai, para que muitos que vão ver este vídeo sejam impactados com a tua glória, meu Pai, porque tu és santo e glorioso, tu és excelso e majestoso. Vai derramando aqui a tua unção, meu Pai, vai repreendendo, meu Pai, todo o espírito de engano, todo o espírito de mentira, todo o espírito de contradição, meu Pai, de rebeldia, todo o espírito de heresia, falsa profecia, falso ensinamento. Vai derramando a tua glória. No nome de Jesus nós queremos e te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez. Aleluia. Para vos falar de um tema muito atual. Não é? Porque muita gente pensa que o dízimo foi abolido por Jesus. Não é? Então eu faço uma pergunta. Jesus aboliu o dízimo? E agora vamos ter a resposta. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Aleluia. Quem puder abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 12. Amém? Vamos iniciar por este texto. Diz assim a Sagrada Escritura. Eu vou iniciar para nós entendermos o contexto a partir do versículo 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 17. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será Vou repetir, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Amém? Pronto, eu li esta passagem completa para vocês entenderem. Nós sabemos, irmãos, que o dízimo é algo que foi estabelecido antes da lei. Antes da lei, Abraão deu o dízimo de tudo. Jacó fez um voto, porque Jacó não era crente, ele fez um voto para Deus e prometeu dar o dízimo de tudo quanto ele recebesse. Aqui nós vemos também, nesta passagem, irmãos, aleluia, nós vemos aqui nesta passagem que o fariseu, ele também dava o dízimo de tudo quanto possuía. Não é? Então,
Nós vemos por estas passagens, não é, que o dízimo, aleluia, antes da lei, ele era o dízimo de tudo. O dízimo na lei, aleluia, passou a ser o dízimo como uma forma de mantimento para a casa de Deus, que no Antigo Testamento era o templo. No Novo Testamento, a casa de Deus são as igrejas locais e as congregações locais, as quais são presididas por pastores locais, ou presbíteros ou bispos. E nós vemos o seguinte: a casa de Deus ela é mantida com dízimos e com ofertas. E vemos também que até mesmo para que se possa sustentar os obreiros, assalariar pastores, presbíteros ou bispos, tem que se tirar dos dízimos e das ofertas. E nós sabemos também que no Antigo Testamento, em Números 18, que os sacerdotes eles viviam dos dízimos e também comiam das ofertas. Então esse princípio da lei não foi anulado na graça. Então o que é que a gente vê aqui? Nesta passagem, cingindo esta passagem para ver, porque a pergunta é: será que Jesus aboliu os dízimos? Ou Jesus aboliu os dízimos? Ponto de interrogação. E vamos ver que não. Porque assim, antes da lei, o dízimo, aliás, era antes da lei, o dízimo era o dízimo de tudo. Na lei passou a ser o dízimo de cereais, não é? E de alimentos e de animais, dos primogênitos dos animais. E isso aí seria porque a casa de Deus no Antigo Testamento, ela era mantida com animais e com comida. Porque os irmãos vejam o seguinte: no Antigo Testamento o templo funcionava através do sacrifício de animais e das ofertas de alimentos. No Novo Testamento, o sacrifício que a gente tem que ter é o sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Está lá em Hebreus, no capítulo número 13. Quem queira diga amém. Aleluia. O sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o Senhor. Então nós dentro da casa de Deus nós louvamos, não é? Nós adoramos, porque no seu templo todos falam da sua glória e damos glória a Deus. No templo, na casa de Deus, nós pregamos e anunciamos a palavra. Então nós sabemos, assim como os sacerdotes anunciavam a lei, isto estamos a falar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os pastores, os presbíteros, os bispos, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os mestres são aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Embora haja diáconos que tenham esse dom também de pregar, todavia, os que presidem e os que devem ser assalariados são os pastores e os obreiros superiores, os que presidem. Não é que o diácono seja inferior, mas todavia, em termos de hierárquicos, ele tem que ser submisso ao seu pastor. Agora nós vemos o seguinte: os dízimos são antes da lei, são na promessa. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o nosso pai, o nosso exemplo da fé. Abraão deu o dízimo dos despojos de tudo, certamente incluiria moedas, porque tem gente a dizer que o dízimo não era dinheiro, pois já lá vamos, mas isso será tema para outro vídeo, não é? Na promessa, o dízimo era de tudo. Aleluia. Era pela fé, porque Abraão alcançou a promessa pela fé. Pela fé saiu Abraão da terra da sua parentela para uma terra que ele viria a possuir, que ele iria possuir, habitando em tendas com Isaac e Jacó, não sabendo para onde ir. Ele não sabia para onde ia. Está lá em Hebreus capítulo 11. Então ele alcançou o testemunho pela fé. Aleluia. Pela fé, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo. Ele é um exemplo, uma imagem, uma representação, uma figura de Cristo. Aleluia. Que é o grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7, versículo 8, diz: e aqui tomam dízimos homens, aliás, aqui tomam dízimos homens que morrem. Quem é que morreu? Morreram os sacerdotes levitas e antes disso também morreu Melquisedeque. Porque aí há duas teorias. Há a teoria de que Melquisedeque é uma teofania, é uma manifestação pré-encarnada de Cristo. E há outra teoria, não é, que eu advogo mais, pois um dia eu vou fazer um estudo sobre essa questão de Hebreus, que a Bíblia diz que Melquisedeque, a sua genealogia não foi contada entre eles. Se não foi contada, e ele era semelhante ao Filho de Deus, não quer dizer que ele era igual. Então Melquisedeque provavelmente foi uma pessoa, como a genealogia dele não foi contada, então diz a Bíblia que ele não teve princípio de dias nem fim de vida, e permanece como sendo um sacerdote eterno.
Então ele foi o maior exemplo de Cristo. Porquê? Se ele foi um homem real, cuja genealogia não foi contada, isso significa, claramente, aleluia, que ele foi um homem real que viveu e morreu. Ele teve genealogia, só que ela não foi contada. Ou seja, ele teve pai, ele teve avô, ele teve bisavô, e por aí fora. E ele teve o fim de vida, só que não ficou registado. A Bíblia diz que ele era semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus. Então, semelhante não é igual, é parecido. Então, nós vemos aqui que o próprio Abraão deu honra a quem tinha honra. E a Bíblia diz que os que presidem sobre vós, os presbíteros que trabalham na obra, sejam dignos por duplicada honra. Principalmente os trabalham no ensino da palavra. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. E diz, acrescenta, aleluia, digno é o obreiro do seu salário. Não amordaçarás, porque no original, não é? No original é amordaçarás a boca ao boi que trilha o grão, ou ao boi que debulha. Conforme Deuteronômio 25, 4. E conforme também, esta palavra também se encontra lá em 1 Coríntios 9, de 1 ao 14. Referindo-se ao salário. O salário dos sacerdotes, aquilo que eles ganhavam pelo seu trabalho, era precisamente os dízimos. E a Bíblia diz também, o apóstolo Paulo diz, se outros exercem este poder sobre vós injustamente, e porque não, muito mais justamente nós. Se outros exercem esse poder sobre vós, e porque não, e muito mais justamente nós. O que é que isto quer dizer? Mas nós não usámos esse direito. Quer dizer que o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, ele abdicou de receber salário deles. Não quer dizer que não entrassem dízimos e ofertas. Entravam certamente para pagar as despesas do local, não é? Da casa de oração, da igreja local, da igreja de Corinto. Hoje em dia, as igrejas locais têm despesas. Não é? Agora nós vemos a manutenção do templo no Antigo Testamento. Ele era mantido com bois, com animais, não é? Com gado e com alimentos. No Novo Testamento, o templo ele é mantido com rendas, aliás, com dinheiro para pagar renda. A renda não é paga a cereais, não é paga a animais. A água, a luz, as cadeiras para as pessoas sentarem, porque as igrejas locais, que são a Casa de Deus no Novo Testamento, são um espaço público. Existem, obviamente, igrejas particulares, só que muito dificilmente têm as condições de uma igreja pública. Porque na casa de fulano tal, nem toda a gente quer ir na casa de uma pessoa singular. Mas num espaço que está aberto ao público, qualquer pessoa entra e ouve. E pode-se converter. Não é? Há uma grande vantagem das igrejas locais, como espaços públicos, porque existem igrejas locais, mas espaços privados, na casa, a igreja que está na casa de fulano tal. Há uma vantagem muito grande das igrejas locais, como espaços públicos. Porquê? Porque num espaço privado nem toda a gente pode ir e não cabe toda a gente que queira ir ouvir a palavra. Num espaço público, aleluia, todos têm outras condições para que todos os que queiram entrar ouçam a palavra e se convertam e sejam sarados. Então existem igrejas locais, existem pastores locais, porque não existe só um pastor, como dizem os falsos profetas. Porque ele mesmo deu uns para pastor. Se ele deu, está lá em Efésios 4:11, ele subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro, deu dons. E ele mesmo deu uns para pastores. Quer dizer, pastor não é somente um título. É um título porque ele é pastor. Há um fulano que é pastor, há um cicrano, um beltrano que é pastor. Mas ele também tem o dom, tem que ter o dom. E esse dom é dado por Jesus. Se ele deu, tem que haver no Novo Testamento. E também Paulo fala para Tito para que estabelecesse presbíteros de cidade em cidade. Estabelecesse presbítero. Ora, presbítero é ancião. Só que a gente vê pelo contexto que Pedro também era presbítero e Jesus falou lá em João no capítulo 20, não é? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu... Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou para Pedro apacentar. Quem apacenta, não é? Quem conduz ou quem leva até ao pasto é o pastor. Então existe o sumo pastor, que está lá no céu, que é divino, é invisível, e existe vários pastores dados por ele locais, humanos, visíveis, localizados. Vocês estão a entender a mensagem? Então, nós estamos aqui para ver o contexto.
O direito que os sacerdotes tinham de receber dízimos e ofertas a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, não é? Passou a ser daqueles que anunciam o Evangelho. Ora, não é qualquer pessoa que anuncia, depois já lá vamos. Porque Paulo se estava a referir, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então Paulo e Barnabé deixaram de trabalhar. Foram enviados para a missão por uma igreja local. Vocês podem ver isso no livro de Atos. E para a igreja local os ter enviado, não é? Eu até posso depois abrir para confirmar, tinha que haver dinheiro. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: quem é que jamais milita à sua própria custa? Ou quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Não é? Então, quando tu vais para a guerra, Jesus mandou ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Como é que tu vais daqui para a China com o teu próprio dinheiro? Quando por vezes até nem tens. Por isso é que os dízimos e ofertas são para dois propósitos. Na lei, a única coisa que foi abolido, não é? Porque está lá em Hebreus 7:8. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então Jesus recebe dízimos. Quando tu dás o teu dízimo, quando tu entregas o teu dízimo a um pastor, a um presbítero, a um bispo, a um líder religioso, cristão, evangélico, bíblico, porque ele é o despenseiro, conforme Tito 1:7. Ele é o guardador do tesouro, ele é o tesoureiro, ele é o encarregado de armazém, ele é o gestor e o supervisor. É aquele que vai gerir o que vai entrar. Então é assim, para tu entenderes, quando tu entregas o teu dízimo a um pastor, tu não estás dando para o pastor, tu estás dando diretamente para Jesus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 7:8: e aqui tomam dízimos homens que morrem. Quem é que morre? Os levitas morreram. Ali aquele quem se testifica que vive. Só há um que vive pela Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Jesus de Nazaré. Não é? E ele mesmo disse, e assim ordenou o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É uma ordem para os pastores. Eles têm ordem para viver do Evangelho. Agora, isso é um direito que eles podem abdicar ou não. No meu caso, por exemplo, atualmente eu trabalho. E do que eu trabalho, com muita alegria, separo dízimos, ofertas e votos que eu faço, propósitos que eu faço com Deus. Porque o voto pode ser ou não a dinheiro. Depois um dia eu faço um estudo sobre isso. E nós vemos que em Atos dos Apóstolos faziam votos de dar 100% do lucro, né, da venda de bens que possuíam e depositavam aos pés dos apóstolos. Porque eles são os gestores, os obreiros superiores. Então, mas se eu tivesse só pela obra, não seria antibíblico eu receber salário. Então os pastores são assalariados, irmão. Isso é bíblico. Digno é o obreiro do seu salário. Agora o apóstolo Paulo em Corinto, está lá, ele abdicou, não é, do direito de receber salário, porque ele já recebia salário das igrejas da Macedónia, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Ele recebia salário, tinha deixado de trabalhar, ele e Barnabé, e diz, e também não temos direito de levar uma esposa. Quer dizer que os obreiros que têm esposa, têm família, não têm direito de levar para a obra missionária? Têm. Mas quem é que jamais milita à sua própria custa? Então o dízimo é altamente bíblico. O dízimo está confirmadíssimo em 1 Coríntios, capítulo 9, do 1 ao 14. O dízimo nunca foi abolido. Amém? Nunca foi abolido, conforme é o tema de um estudo que eu tenho, aqui também postado. Aleluia. E jamais será abolido e está em vigor. Então o dízimo é antes da lei e a Bíblia fala que, aleluia, a lei que veio 430 anos depois da promessa não invalidou a promessa. Quer dizer que a lei não invalidou a promessa feita a Abraão. Aleluia. Agora repara. Abraão deu o dízimo tudo a Melquisedeque, que é um tipo, um representante, uma figura daquele que havia de vir, de Cristo. Que é superior, porque Cristo é o cumprimento do tipo. E a Bíblia diz, em Hebreus 7:8, que ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então Jesus, ele vive eternamente. Ele recebe dízimos por meio dos pastores, dos presbíteros e dos bispos, dos obreiros, que presidem sobre vós, ou seja, sobre o restante da igreja. Então isso é bíblico. Agora, outros, o apóstolo Paulo diz, se outros exercem este poder sobre vós injustamente, e porque não e muito mais justamente nós. Então, os irmãos veem claramente, irmãos, que o que eu vos estou a falar é bíblico, aleluia, porque estamos a falar do dízimo. Então, o direito que possuíam os sacerdotes de receber todos os dízimos de Israel, está lá em Números 18, passou, aleluia, a ser dos que anunciam o Evangelho. Agora aqui abre-se um parênteses dos
presbíteros, dos bispos, dos pastores, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas e dos apóstolos. Amém? Agora os irmãos vão entender aqui o mistério. Aleluia. Estamos aqui a ver. Vou abrir aqui só uma parte aqui para vos dizer algo sobre Atos dos Apóstolos. Pronto, está aqui, 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, que é uma igreja local, a igreja que estava, não é a igreja que era Antioquia. Porque uma coisa é ser é essência, estar é estado. Estavam lá, tem a ver com localização. A igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Tem a ver com aqueles dons, não é? Mencionados em Efésios 4:11, que Jesus deu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Agora repara, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ora, agora reparem, Paulo e Barnabé tinham deixado de trabalhar. Eles navegaram para Chipre com o dinheiro de quê? Com dízimos e com ofertas. Por isso, os irmãos veem, na lei o que é que acontece? A lei não invalidou a promessa. A promessa era dar o dízimo de tudo. Que obviamente incluiria moeda. Vemos que na lei o dízimo era recebido em alimentos e em animais, porque isso era o mantimento da casa. A casa de Deus, havia uma só casa de Deus, singular. Agora há muitas casas de Deus, que são as igrejas locais. Qualquer igreja local que professa o nome de Cristo e que vive a sã doutrina bíblica, a doutrina apostólica, a doutrina contida nos Evangelhos e a doutrina contida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma igreja de Cristo. Local. E é uma casa de Deus e é uma casa de oração. Não é? Muitos dizem, mas o templo já não existe. O templo não existe. O templo agora somos nós, somos os adoradores. Mas existem locais que são as casas de Deus. Deus também tem zelo por esse tipo de casa. Porque tem gente que desrespeita a casa de Deus. E em Portugal é crime. Se tu entras na casa de Deus para desrespeitar, para parar o culto e quereres tu falar e impedir, se tu estiveres com um demónio, a gente ora, e esse demónio vai sair da tua vida e tu vais ser liberto. Mas se tu estiveres na carne, a gente pode dizer aos diáconos, para pegar nesses indivíduos que estão perturbando, chamar as autoridades e xadrez. Vão para a cadeia. Então, em Portugal, existe lei que diz para não perturbação para que não se pode perturbar um culto a Deus. Então, nós vemos que tem muita gente que quer ter a oportunidade na igreja para distorcer o que está sendo falado, mas essa gente aí vai cair toda por terra, no nome de Jesus. Não vão prevalecer, porque são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Agora, repare. Estamos a falar da igreja local. A igreja local, ela é mantida com dízimos e com ofertas. Jesus não aboliu o dízimo. Nunca aboliu, nunca o fez, nem o fará. E o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que estava em Abraão, que foi justificado pela fé para oferecer dízimos a um tipo de Cristo, a um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Não é? Esteve também para inspirar aquela lei que foi dada para mantimento da casa do Senhor. O princípio é o mesmo. Os materiais é que mudaram. No Novo Testamento, eu não vou comprar nada com cereais e com animais. Nem tão pouco há trocas. Aqui em Portugal é tudo a dinheiro. Em a maioria dos países. Então o que é que mantém um templo? O que é que vai pagar energia elétrica? Para ter som, para ter luz, para ter condições de aquecimento, o que vai pagar é os dízimos. As ofertas. E nós vemos também que para pagar uma renda é preciso dízimos e ofertas. Então é uma loucura dizer que o dízimo foi abolido, que alguém aboliu o dízimo. Quem é que aboliu? Só se foi Satanás. Porque Jesus não. Satanás tem interesse em distorcer a palavra. Foi assim que Deus disse? Eles vêm com muita argumentação, mas é tudo doutores conforme as suas próprias concupiscências. Porque o dízimo nunca foi abolido e nunca será abolido. Até ao arrebatamento. Aleluia.
até à eternidade. O dízimo, aleluia, é um princípio antes da lei, a lei não invalidou, e na lei houve duas coisas interessantes. Na lei ficou decidido que o dízimo seria o sustento, a herança e o ganho, o salário, não é? Porque está lá em Deuteronômio 25:4, não atarás ou mordaçarás a boca ao boi que trilha o grão. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 1 ao 14, tem porventura o Senhor cuidado de bois, não diz isto certamente por nós, quando diz nós, ele refere-se a ele, mas refere-se também, porque quando foi escrito referia-se aos sacerdotes, porque eles recebiam os dízimos e esse seria o seu salário. Então nós vemos agora que esse salário passou para os apóstolos, para os pastores, para os obreiros que presidem nas igrejas. E nós vemos o seguinte, para vocês entenderem. Nós vemos que o apóstolo Paulo não exerceu esse poder, esse direito sobre a igreja de Corinto, porque ele já, por vários motivos. Primeiro, para tapar a boca àqueles que o acusavam, que havia pessoas que o acusavam. A Bíblia não é explícita em relação a que tipo de acusação fariam, mas quem o acusava, o apóstolo Paulo diz que são estes os falsos obreiros. São os falsos apóstolos, são os obreiros fraudulentos. Aleluia! E eles se transfiguram em ministros do Evangelho de Cristo, mas eles eram ministros do Anticristo, eram ministros satânicos. E são esses os tais que negam o dízimo hoje, os mesmos que acusam os pastores, injustamente acusam-nos de roubarem, não é? De extrapolarem. E nós vemos o seguinte, meus irmãos. Aleluia! A Bíblia é bem clara. A Bíblia dizia no Antigo Testamento, não maldirás o príncipe do teu povo, de entre o teu povo. Havia os principais, os príncipes. E a Bíblia fala no Novo Testamento, não é? Que nós devemos terem duplicado a honra, os presbíteros. E em grande estima aqueles que presidem sobre vós. Também está lá em 1 Tessalonicenses, não estou a erro, no capítulo 4. Então, hoje em dia tem muita gente que já chega, já vai blasfemando os ungidos de Deus. Quando a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Não é? A Bíblia diz, crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Hoje tem muita gente que se levanta contra o dízimo, irmãos. O inimigo, não o dízimo, o inimigo és tu mesmo, é a tua avareza, é o teu amor a mamon. Tu amas o teu dinheiro, por isso é que tu não queres contribuir e ajudar a igreja. Para que se salvem pessoas, para ter o espaço público aberto. O plano de Satanás é tentar fechar as igrejas. Só que Jesus disse para Pedro, tu és Petros, pedra, pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha-mãe, pedra angular, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia. Então não adianta, as portas do inferno não prevalecem. As sinagogas de Satanás dizem que não é para dar dízimo. Mas se tu estás numa igreja que não dás dízimo, vai para uma igreja em que dê dízimo. Porque a Bíblia é bem clara, com maldição sois amaldiçoados. Vós vos desviais sim toda esta nação. Mas dizem, isso era só para os deuses. Não. Haverá uma só lei, um só estatuto para ti e para o estrangeiro que peregrinará dentro de ti. Está lá em Números 15, do 15 e 16. Quer dizer, havia uma só lei. Deus não faz acepção de pessoas. No Novo Testamento somos todos um em Cristo. Eu não sou gentio. Aleluia. Eu também não sou judeu. Eu sou cristão. De ambos os povos, Deus desfez a barreira de separação que havia no meio, fazendo uma nova criatura. A Bíblia diz que nós somos concidadão dos santos e somos a Israel de Deus. Está lá também, em Gálatas, no último capítulo. Quem quer diga amém? Então, os irmãos já estão aqui a entender os mistérios, conforme esta palavra, não é? Eu estou revelando para os irmãos que o dízimo ele não foi abolido. Ninguém o aboliu. Jesus não o aboliu. Agora, voltando aqui para a palavra que foi lida. Jesus falou também esta palavra, disse também esta parábola. Ora, parábola é uma narrativa comparativa, em que Jesus, não é, contava uma história baseada em factos reais. Atenção, que Jesus, ele é verdade. Ele contava uma narrativa baseada em eventos do cotidiano do povo judeu da época, não é? Que ilustrava, servia de ilustração para doutrinas e conceitos, para moral cristã, não é? E para a espiritualidade dos cristãos. Então pode ser que parábola é como se fosse uma comparação, não é?
uma comparação. Então vamos aqui. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Ora, o fariseu era o consagrado, era o separado, era considerado um homem conhecedor da lei e, hipoteticamente, praticante da lei, observador da lei, para a cumprir. O outro era publicano. Publicano era cobrador de impostos, era uma pessoa mal vista pela sociedade, era visto como um amigo do inimigo, um amigo do Império Romano, que era o império que dominava na região. Porque o povo judeu era subjugado por um rei estranho. Neste caso, o imperador romano da época. Agora tu entendes aqui. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, repara, aqui 2 situações. Ele fala de um homem que, hipoteticamente, teria que conhecer mais a lei do que qualquer outro. Era um fariseu, era um consagrado, era um separado. Era um homem altamente conhecedor da lei. E quando eu digo da lei, não é só da lei, mas de toda a Bíblia hebraica, da Tanakh, que hoje constitui os 39 livros no nosso Antigo Testamento. Toda a Tanakh, ou seja, a lei, os profetas e os livros chamados escritos ou poéticos. Toda essa divisão tríplice. Eles eram conhecedores. Agora, diz que este gloriava-se do que fazia perante Deus. Ele não mentia. Ele dizia: olha, jejuo 2 vezes na semana. É bom jejuar? É. É mandamento de Deus? É. Porque o próprio Jesus disse, não é? Que quando fosse tirado o noivo, então nesses dias jejuariam os seus discípulos. E também está escrito que certa casta de demónios não sai senão por meio da oração e jejum. Mateus 27, 17, 21, conforme Marcos 9, 29. E também está em 1 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 5, não é? Que o homem só se pode privar da sua mulher por um curto período de tempo para se aplicar à oração e jejum. E se ajuntar novamente para que o diabo não o tente por causa da sua incontinência. Não é? O jejum é uma arma muito eficaz para quebrar cadeias, despedaçar jugos e para que Deus venha a operar grandes milagres. Então o crente, o cristão que não jejua ou que é contra jejum é um falso profeta. Estás numa igreja que é contra jejum, estás numa igreja de falsos profetas. Estás numa igreja errada, estás numa sinagoga de Satanás. Tu estás numa igreja que não dão dízimos, então tu estás na igreja errada, estás numa sinagoga de Satanás. O teu pastor diz para não dar, então ele é um pastor de bodes, não é um pastor de ovelhas. Então ele é um ladrão. E os ladrões, os roubadores, não entrarão no reino dos céus, em que roubais ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 7 ao 10. E com maldição vai ser amaldiçoado. Então, se o pastor está cego, está amaldiçoado, está a ensinar os outros a roubar, nem ele entra no céu, ele está como um fariseu hipócrita. Nem ele entra no céu, nem aqueles que estão a segui-lo. Então, pode um cego guiar um outro cego, não cairamos numa cova. É o que acontece com os falsos profetas antidizimistas. Se alguém é antidizimista, é um falso profeta. Se é contra, e porque é contra a verdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 8, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. E em João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Então tu agora entendes aqui. Agora repara. Aleluia. Ele se gloriava, diz que dava graças, que não era como os demais homens roubadores. Quer dizer que os outros eram todos roubadores. Injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Quer dizer, ele se achava melhor que todos. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Está lá em Romanos 3, 23, conforme Romanos 6, 23. E a Bíblia diz: não há quem faça somente o bem que nunca peque. Então este homem era tão pecador ou mais do que o outro, só que se gloriava de ser melhor que todos. Então o que Jesus aqui censurou nesta parábola não foi ele dar o dízimo. Aleluia. Ele mencionou que ele dava. E eu creio que ele dava. Porque ele diz: jejuo 2 vezes na semana. É bom jejuar? É. Mas não é por quantidade.
Isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9,16. O jejum não é pela quantidade, mas sim pela sinceridade, pela humilhação. Agora, se tu jejuas para debates e contendas, para seres mais que o teu próximo, para teres altares, então não valeu de nada. Aleluia. E diz aqui, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então este homem dava os dízimos de tudo. De tudo quanto possuo. Aleluia. Reparem, o mesmo princípio da promessa aqui aplicado. Ele não dava só o dízimo do que produzia o campo, mas de tudo. Amém? Isto aqui não vem censurado. Jesus não está censurando o que ele faz aqui. Eu creio que ele jejuava mesmo 2 vezes por semana e daria os dízimos de tudo quanto possuía. Jesus está censurando a hipocrisia. Uns crendo que eram justos desprezavam os outros. Eles achavam que eram mais justos. Mas não é porque alguém jejua e dá dízimo que vai ser salvo. Não é por aí. Agora, todo salvo podendo, jejua, ora e jejua. Não é? Porque sem oração também não há nada. A Bíblia diz orar sem cessar. Também o que só falta agora é aparecerem falsos profetas a dizer que não devemos orar sem cessar. Não devemos orar, não devemos clamar, não devemos interceder, não devemos implorar, suplicar. Não é? Só falta agora aparecer esses falsos doutores, não é? Para me mandarem parar de orar. Eles vão cair por terra todos endemoniados. Aleluia. Porque com maldição serão amaldiçoados. Eles estão se levantando contra a oração, estão se levantando contra o próprio Jesus, que ele mandou orar sem cessar. Aleluia. Quem queria diga amém? Rapacanabacheri andalabaste. Aleluia. Jesus, ele é bom. Agora repara. Ramanagasha. Quem é que foi justificado? O publicano. Estava de pé e batia no peito, não queria levantar os olhos ao céu e dizia: aleluia, tem-de misericórdia de mim, pecador. Quer dizer, a pessoa pede perdão, o que confessa e abandona alcança a misericórdia. Este homem até podia ser um grande ladrão de dízimos, nunca ter dado o dízimo. E até conhecer a lei do dízimo já há muito tempo. Mas ele se humilhou. A Bíblia diz: o que confessa e abandona. Quer dizer, se tu até agora tens roubado a Deus nos dízimos e ofertas e conheces o mandamento de Deus, se tu te desviastes, volta para os braços do Pai. Volta a fazer o bem. Não te canses de fazer o bem, porque a seu tempo tu vais escolher. Aleluia. É promessa. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sofremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, 10. Se eu não estou em erro. Então tu entendes aqui, claramente, irmão. Jesus aqui ele não está censurando o jejuar no dar dízimo. Ele está censurando a exaltação. Não é? Alguém achar que é melhor e superior aos outros. Aleluia. Agora repara neste mistério. Repara neste mistério. O publicano disse: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Então se tu confessares e abandonares o teu pecado, tu alcançarás a misericórdia, seja qual for o pecado. Agora, não é só porque tu dás dízimo, oferta, fazes voto com Deus, não é só porque tu oras e jejuas que tu vais para o céu. Porque a Bíblia diz que temos que ser santos em toda a maneira de viver, não é só nessa área. Não é só na área da contribuição. Porque se tu contribuis, tu está aprovado, tu és discípulo de Jesus. Tem muitos que dizem que são filhos de Deus, são irmãos fulanos tais, doutores fulanos tais. Eles são filhos do diabo. Porque têm as mesmas obras do que ele. Ele é ladrão. Não é? Ele veio para roubar, matar e destruir. Eles estão roubando a Deus. Como é que eles vão dizer que são filhos de Deus? Não é? Como é que alguém que rouba... Porque se eu roubar aquilo que não é meu, eu tenho que devolver o que é roubado. Senão é o crime de receptação. Então, eles estão cometendo crime de receptação. Agora tu vês aqui, aleluia, nesta palavra, tu vês claramente, conforme esta palavra está aqui, não é, irmão? Jejuo 2 vezes por semana. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Agora, é bom jejuar e dar... É. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer nada disso. Só teve tempo de... Lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus, no reino do teu Pai. E Jesus disse: em verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a salvação é instantânea. Quando a pessoa se arrepende mesmo, sente tristeza, vergonha, nojo e raiva do pecado. Não é? E confessa que é pecador, crê no Senhor Jesus, será salvo, não é? E abandona, não volta a pecar. Não peques mais, que é para que não te suceda coisa pior. Dizia Jesus. Tem gente que diz: eu aceitar Jesus, eu aceito, eu confesso que sou prostituta, eu confesso que sou ladrão, eu confesso que sou drogado e tal. Perdoa, não sei o que, Jesus perdoa, mas amanhã volta a drogar, volta a prostituir, volta a roubar. Aquilo não foi salvação, aquilo foi apenas uma coisa na mente.
Jesus quer que tu te convertas de coração, que tu abandones o pecado para seres salvo, para seres sarado. Agora repara, esta palavra aqui, a censura de Jesus foi à hipocrisia. Porque todos são pecadores. E à exaltação, à vanglória, achar que é mais que os outros. Não há questão de dar o dízimo. Agora, dar o dízimo é bom? É. Dar oferta é bom? É. Jejuar é bom? É. É bom e é mandamento. Para a graça. Todavia, tu podes orar e jejuar, dar dízimos, fazer tudo e não ser salvo. Porque se tu não fores santo em toda a tua maneira de viver, em tudo, no falar, no olhar, no andar, no gesticular, no agir e até no vestir. Se tu andas aí que nem um gigolô, que nem uma meretriz, andas aí de qualquer maneira, se tu tens palavras torpes na tua boca, não é? Se tu andas exaltado, andas com o nariz empinado, não é? A tua maneira de gesticular, de andar, tens ações carnais e mundanas, tu podes estar a entrar em condenação. E Jesus te quer libertar. Já vimos aqui que nesta passagem, o título dela é até o fariseu e publicano, que é uma parábola, é uma narrativa comparativa, é uma história baseada em eventos do cotidiano. São coisas que acontecem no cotidiano. Por Deus conhece o coração das pessoas. São coisas que acontecem. Então, Jesus deu aqui uma ilustração, aleluia, que nós não devemos ser hipócritas. Amém? Agora vamos entrar noutras passagens. Já vimos aqui que em Lucas 18, do 9 ao 14, Jesus não aboliu o dízimo. Simplesmente Jesus deu cajado na hipocrisia. Jesus deu cajado na exaltação própria. Achar que somos melhores só porque damos o dízimo, ofertamos e... Não, isso só não faz do homem melhor que ninguém. Tem pessoas que nem tempo tiveram para fazer nada para Deus. Apenas para confessar que são pecadores e se arrepender e desceram à sepultura salvos. Agora a Bíblia também diz, a fé sem obras é morta. Se tu podes fazer o bem, aquele porém que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é? E não nos esquecemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não é? Tem gente que se cansa de fazer o bem. Então é aquilo conforme eu digo, tu estás numa igreja que não dão dízimo, não dão oferta, não oram, não jejuam, não tem pastor local, uma igreja que nem tem um espaço local, aleluia, privado ou público, porque se for um espaço privado mas aberto ao público, qualquer um pode ir, tudo bem. Porque às vezes há locais, há países que há perseguição, então as igrejas têm que ser nas casas, ou em locais escondidos, às vezes até locais apertados, às vezes em grutas, em cavernas. Mas nos países que não há perseguição, é bom que haja igrejas públicas, espaços visíveis, porque se há aí tantas casas de Satanás, tantos caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu fim é a perdição, tabernas, onde o povo vai beber bebida alcoólica, e não venham dizer que bebida alcoólica não é pecado, quem diz isso também é herege, porque a Bíblia diz sede sóbrios. É um mandamento, esse sóbrio é abstinente de todo e qualquer álcool. Então o cristão da nova aliança ele não bebe álcool, ele não bebe bebida alcoólica, ele não fuma, ele não se droga. Como tu vês que alguém é cristão realmente, que nasceu de novo, é nova criatura, é um exemplo. Ele tem que ser um exemplo. Ele não é perfeito, mas pelo menos ele não fuma, ele não se droga, ele não bebe, ele não vive amigado, ele não fica com a namorada, ele não vive em fornicação, ele não vai às meninas aí, na noitada, não anda em discotecas, não anda na roda dos escarnecedores, não anda aí a gritar golo por clube nenhum, porque ele não é idólatra de futebol. A nova criatura adora somente a Jesus, não ao Deus Sporting, ao Deus Benfica, ao Deus Porto. Não adora as meninas das passarelas, não vai aí para as passarelas, não vai aí para os locais da lascívia, da fornicação, olhar para as mulheres. Não vai cobiçar a mulher do próximo. Aleluia. Xerrabastamaya. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem quer diga amém. Então já vimos nesta primeira passagem, que fala sobre o dízimo, que Jesus não aboliu o dízimo. O próprio Jesus falou, foram palavras de Jesus, não é? Jesus censurou a hipocrisia do fariseu. Agora nós vamos ver aqui outra passagem. Mateus 23, 23. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã
o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. E diz aqui, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. É o contexto. No 24. Amém? Eles davam o dízimo. Repara, até das coisas mais pequenas, que aos olhos de muitos parecia insignificante. Não é? Porque o dízimo, o grosso do dízimo, seria o produto do campo, não é? Os primogênitos dos animais, coisas grandes. Não é? Eles davam o dízimo até do mais pequenino. Até das ervas aromáticas. Uma coisa quase insignificante. Eram tão detalhosos que até nisso eles davam o dízimo. E Jesus não censurou por isso. Só que o que é que ele disse? Aleluia! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o demais à importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aleluia! Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Amém? Já que eles eram tão detalhistas nisso, então eles tinham que cumprir também no principal, que era exercitar o juízo, a misericórdia e a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá da fé. E pela graça tu és salvo por meio da fé. E diga amém. Então tu aqui vês, Jesus aqui não anulou o dízimo. Antes que ele disse, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Que estas coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Que aquelas? A dar o dízimo até das coisas menores. Até do centavo. Houve um determinado irmão que foi arrebatado até o inferno e ele disse, irmão, disse no testemunho dele, nós devemos ser fiéis até no centavo, seja fiel até no centavo. Aleluia! Até na menor moeda. Aleluia! Porque aquele que é infiel no pouco, como é que vai ser recompensado no muito? Como é que Deus vai recompensar com a mordomia dos bens celestiais, se ele nem no pouco foi fiel? Tem gente que diz, eu ganho pouco, mas do pouco, dá o teu pouco, porque sobre o muito te hei de colocar, diz o Senhor. Aleluia, quem quer diga amém. Rabassuia canta, lamachai, portas se abrem. É bíblico e tem acontecido. Aleluia, portas se abrem quando a gente é fiel nos nossos dízimos e ofertas. Eu falo por experiência própria, eu sempre fui fiel nos dízimos e ofertas, já passei muita luta financeira, houve um mês que eu quase não tinha para comprar comer e Deus levantou uma mulher, aleluia, para me dar 2 carrinhos de compras. Eu cheguei lá, pensei que eu ia ajudá-la a levar as coisas dela. Cheguei lá, é uma irmã em Cristo, ela estava lá até com os filhos. Diz, você sempre me ajudou, agora chegou a hora sentida da parte de Deus. Quer dizer, Deus dá um escape se tu és fiel no pouco. Sobre o muito Deus te coloca. Vale a pena ser fiel. E por causa de vós repreenderei o devorador. Aleluia. Aleluia. Andar a amassar a machuri, andar a maia. Deus tem poder para te abençoar, meu irmão. Seja fiel no pouco, sobre o que Deus vai te colocar. Agora, uma passagem paralela a esta é Lucas 11:42. Vamos ver aqui. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Amém? É uma passagem paralela. Como veem, Jesus diz, importava fazer estas coisas. Que coisas? Que coisas? Fazer o juízo. Um juízo é uma justiça. Um juízo são. E ter o amor de Deus na sua vida. E não deixar as outras. Quer dizer, que não é para deixar de dizimar, nem da hortelã e da arruda e da hortaliça, que são coisas pequenas. Então Deus, Ele é fiel. Uma passagem confirma a outra. Já vimos 3 passagens que falam sobre o dízimo. Nas 3, Jesus não anulou. Jesus censurou. Na primeira passagem, um fariseu, porque ele era hipócrita e era exaltado. Achava que só ele é que era bom. E se achava superior aos outros. Aleluia. Nesta segunda passagem e nesta passagem paralela aqui em Lucas, e a Deus repreende, aleluia, certos homens que até dão o dízimo das coisas menores, mas que esquecem-se do mais que há de importante na lei de Deus.
E depois ele acrescenta que devemos fazer estas coisas e não omitir as outras. Quais são as outras? Dar o dízimo até das coisas pequeninas. Aleluia. Agora, nós vemos nestas 3 passagens que Jesus não aboliu o dízimo. Ou seja, Jesus nunca aboliu. Aleluia. E Jesus disse, sereis meus discípulos se fizeres o que eu vos mando. Aleluia. Tem gente que quer ser discípulo de Jesus, mas não quer largar tudo o que tem. Porque a pessoa que está desprendida, se tu não dás dízimo, tu estás amarrado ainda. Tu estás agarrado. A Bíblia, tu tens ainda amor por aquilo que tu tens. O amor ao dinheiro é raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça já muitos trespassaram si mesmo com dores. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Então, se tu não dás dízimo, tu és avarento. Tu tens avareza. A pessoa avarenta, que queres só para ti. Então e a casa de Deus? Deixas a casa de Deus para sempre? Vais forrar a tua casa luxuosamente e esqueces da casa de Deus? Desprezas a casa de Deus? Aleluia. Se Deus ele é o dono de tudo, mas se Ele nos deu pastores, Ele mesmo deu-nos, Jesus deu-nos, e fez com que as igrejas se multiplicassem e fossem edificadas, as igrejas locais, então é para a gente também ter zelo com elas e cuidar delas. Ou seja, conforme eu te disse, na lei, o dízimo surgiu para mantimento dos obreiros e para mantimento da casa de Deus. Como a casa de Deus não pagava renda, porque o espaço já estava comprado, foi comprado por Davi, não é? E a manutenção, para a manutenção, ela se mantinha porque ela exercitava o quê? Ofertas de alimentos e sacrifícios de animais. No Novo Testamento, o sacrifício é de louvor. E os cultos têm a ver com a anunciação, anunciar o Evangelho. Então, o que é que se gasta? Gasta-se ter um local, espaço público aberto para salvar as almas e, portanto, e pregar a toda a criatura. Então, quanto mais criatura, mais almas ouvirem a palavra, melhor. Então, Deus se agrada que a obra expanda, ir por todo o mundo. E para ir, ninguém vai à sua própria custa. Então, no Novo Testamento, as igrejas são mantidas, o mantimento é em dinheiro mesmo, porque têm que pagar renda, ou comprar o terreno, comprar os materiais de construção, assalariar trabalhadores e ter também obreiros assalariados. O mantimento é dinheiro. Porque ninguém vai comprar nada com cereais ou com animais. Tudo agora é dinheiro. Agora nós vamos ver aqui mais uma passagem. Amém? Finalmente, existe aqui 3 passagens paralelas. Amém? Uma está em Mateus 22, do 17 ao 21. A outra está em Marcos 12, do 13 ao 17. E a outra está em Lucas 20, do 19 ao 26. Porque são chamados evangelhos sinóticos, que contam os mesmos eventos sobre perspectivas diferentes. É como uma questão de perspectiva. Eu estou aqui a olhar à frente, mas se tiver alguém a olhar de lado, vê noutra perspectiva. Ou seja, é o mesmo evento, mas contado por pessoas diferentes e em perspectivas diferentes. Mas vamos ver só esta passagem aqui de Mateus 22, do 17 ao 21, para tu veres que Jesus aqui, ele, ao invés de, como nas outras passagens, nós vimos que ele nas outras 2 passagens, em Mateus 23, 23, em Lucas 11, 42, Jesus confirmou o dízimo. E também em Lucas 18, 12, não é? Jesus não aboliu o dízimo. Jesus apenas censurou a hipocrisia e a presunção. Agora vamos ver, nesta passagem aqui em Mateus 22, do 17 ao 21, aleluia, eu vou-te provar para ti, aleluia, que, aleluia, Jesus confirmou mais uma vez cabalmente o dízimo. Então dizer que Jesus aboliu o dízimo é ser no mínimo burro. Para não dizer outra palavra. Burro ou burro. Ora, Mateus capítulo 22. Do 17 ao 21 diz assim: Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem quer diga amém? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Alamacharabagaia. Aleluia. Então, para, ali era uma moeda literal. Aleluia. Perguntaram se era lícito, se era legal, se era uma lei que tinha que se cumprir. Aleluia. Xandaramassu, pagar o tributo a César ou não. O tributo seria um imposto a César.
E ele disse, quem é esta aí, filhos? E esta inscrição é de César. Dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas ali é uma moeda literal. Jesus não tem nenhuma linguagem alegórica ali. Ele olhou e disse, dai a César o que é de César. Quer dizer, a moeda é de César, não é para pagar o tributo. Jesus não era contra o tributo. Ele não veio para ser um revolucionário, como diz a teologia da libertação. Nada disso. Ele revolucionou, foi certos conceitos que as pessoas tinham e veio trazer a salvação aos pecadores. Agora repara. Agora, o que é de Deus? Dai a Deus o que é de Deus. Claramente ele estava pegando uma moeda e dizendo, então era uma coisa material. Agora vamos aqui, Levítico 27:30. Vamos provar. O dar a Deus o que é de Deus é os dízimos e as ofertas. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Vou provar aqui que Jesus mais uma vez confirmou o dízimo. Aleluia. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Portanto, todos os dízimos, todas as dízimas do campo são do Senhor. Quer dizer que o dízimo é do Senhor e é santo, é separado ao Senhor. Se é separado ao Senhor, tu tens que separar. Para dares o que é de Deus, o que é de Deus. E a César, o que é de César. Tem gente que diz, eu já pago muito de imposto. Já pago 40% do meu salário vai para imposto. Não vai para imposto. Vai alguma coisa para imposto. Mas tu, quando tiveres a reforma, quando tiveres na idade da reforma, tu vais receber uma reforma daquilo que tu descontaste. Esqueces-te disso. Não é? Então tem gente que acha que por já pagar muito ao Estado, não tem que pagar a Deus. Nem mesmo Jesus censurou. Aleluia. Censurou o pagar aquilo que é secular aos homens aqui, não é? Aos governantes, muito menos aquilo que é do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, que é do Rei Jesus, que é o sumo sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus 7:8. Por isso é que eu digo, quando tu dás o dízimo, tu estás a dar o dízimo não é ao pastor. É ao pastor, literalmente, mas representa, aquele pastor é um representante de Deus, tal como Melquisedeque. Tu estás a dar o dízimo diretamente a Jesus, porque tudo o que tu dás é para a casa dele, é para a casa de oração. E ele também disse, o zelo pelo meu templo me consumirá. Ele tem zelo pelo templo. Aleluia. No Antigo Testamento a casa de Deus chamava-se templo. No Novo Testamento o templo somos nós. Mas ele tem que continuar a ter zelo, porque a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Será chamada. Será chamada. Quer dizer que ela não deixou de ser chamada. O templo acabou, mas agora no Novo Testamento há as igrejas locais que se multiplicavam e eram edificadas nos dias do apóstolo Pedro. E chegaram hoje até Portugal, porque não havia, chegaram a todas as nações, praticamente. Em algumas nações estão visíveis, noutras estão camufladas, mas existem igrejas. Agora tu vês. Então, Jesus disse para dar a Deus o que é de Deus. Ele não censurou nem o tributo, nem dar um tributo aos homens, nem pagar um imposto aos homens daqui, muito menos. Ele ia censurar a pagar-se algo ou devolver-se ou dar-se algo para a casa dele, para o mantimento da casa dele. Que loucura as pessoas. Agora, Romanos 13, do 1 ao 7. Vamos aqui, Romanos 13, conforme eu disse, Romanos 13, do 1 ao 7. Toda a alma esteja sujeita às potestades, quer dizer, autoridades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Agora repara, toda a autoridade, aliás, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Agora pergunto, dentro de uma igreja, existe ou não existe autoridades superiores? Existe. São os que anunciam o Evangelho, já lá vamos. Em Atos 6, diz que houve uma disputa por causa das viúvas dos gregos. Conforme eu vou aqui abrir Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga amém. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Aleluia. Estás a entender? Aqui nesta passagem nós vemos, irmãos, duas classes de obreiros. Existem os diáconos, aleluia, que são os servos, são aqueles que administram as coisas materiais, que servem às mesas, não é? Vem o que é que falta na igreja. Se alguém está sem alguém que está desempregado, não tem o que comer, não é? Pedem, levanta-se uma cesta básica, não é? Ou levanta-se uma oferta entre os irmãos para ajudar os mais necessitados, não é? E vemos também aqui que havia um tipo de obreiros, que eram os apóstolos, que eram os mestres, os profetas, os que lideravam, que eles iam se dedicar somente à oração e ao ministério da palavra. Amém? Então nós vemos aqui que quem preside, não é? A autoridade superior dentro de uma igreja, aleluia, são os pastores. Conforme eu vou provar, também em 1 de Coríntios, aliás, em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por duplicada honra, e principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Amém? Mais uma vez aqui a menção que eles são dignos de receber salário. Aleluia. Agora nós vamos aqui a Tessalonicenses, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Quer dizer que nem toda a gente preside. Estamos numa congregação, por exemplo, com 100 membros. Quem é que preside? Há um que preside ali, junto com o corpo de obreiros. Imaginando que em 100 existem 8 obreiros e existe um pastor local. E diz aqui: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tendo paz entre vós. Não? Eles devem ser reconhecidos. Um dos reconhecimentos é a atribuição de salário. Se a pessoa trabalha só para a obra, é esforçada, é dedicada, tem um chamado para ganhar almas, não é? E a igreja podendo dar um salário a essa pessoa, porque o apóstolo Paulo abdicou do salário por alguns motivos. Um dos motivos era, aleluia, para calar a boca aos falsos apóstolos, aos antidizimistas como há hoje, que diziam que ele não tinha direito. Ele direito tinha, só que ele, para não dar contenda, primeiro. Segundo, aleluia, para não ficar pesado aos irmãos, porque certamente não teria a entrar muito dinheiro, o suficiente para pagarem as despesas da igreja, não é? Da manutenção da igreja local de Corinto, não é? E ele não queria ficar pesado aos irmãos. Terceiro, para não impedir o Evangelho. Não é? Certamente, se ele recebesse salário da Igreja de Corintos, impediria o Evangelho. Porquê? Deixar-se-ia de pagar, por exemplo, uma renda do templo. Aleluia. Porque muita gente diz que não é templo, não é templo. Irmãos, aleluia. Shandaramasuya. Embora não venha mencionada a palavra templo referindo-se às igrejas locais, todavia, as igrejas locais estão na Bíblia mencionadas como casas de oração, como a casa de oração e casas de Deus. É um local também de adoração, então logo é um templo, embora não tenha esse nome. Então, essas igrejas locais, aleluia, elas eram mantidas com dízimos e ofertas. Então o apóstolo Paulo, ele abdicou do direito de receber dinheiro, o salário dele em Corinto. Porquê? Primeiro, por causa para tapar a boca àqueles que o acusavam, aos falsos apóstolos, antidizimistas, como há hoje. Segundo, para não ficar pesado aos irmãos, porque certamente seria um esforço muito grande da parte dos irmãos. Não é? Eles também tinham as famílias para cuidar, não é? Ainda tinham que contribuir para ajudar
a manutenção do templo ali. Então, se estivesse a tirar salário, seria terceiro. Porque se ele recebesse salário dos coríntios, colocaria impedimento. Provavelmente, aleluia, provavelmente impediria. Aquela porta poder-se-ia fechar por não ter o que pagar. Não tendo dinheiro, não tendo renda a entrar, ela podia fechar. E quarto, porque ele já recebia, ele não vivia do ar. Ele já recebia salário das igrejas da Macedónia. Porque ele mesmo isso é um direito. Então o obreiro tem direito. Agora é o seguinte, é injusto o obreiro também receber e deixar a casa de Deus deserta, ou seja, porta fechada, não ter o que pagar a renda para ele receber o salário. Se for assim, ele também tem que ajudar, tem que ir trabalhar para não ficar pesado aos irmãos. Agora, a igreja podendo-se manter e ainda sobrando dinheiro para dar um salário a um ou dois ou mais obreiros, por que não? Para que eles se dediquem só na obra. Para que colha mais frutos. Porque os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, colherão os seus molhos. Ou seja, as almas salvas para Deus. Então, os irmãos estão a entender porque é que eu citei estas palavras aqui. Para os irmãos entenderem, não? Que Deus, ele não é contra Jesus, não foi contra as autoridades. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quer dizer, se tu resistes ao teu pastor, se tu dizes que não há pastor e que não tens que obedecer a pastor, como dizem alguns filhos do diabo, chamem-me na cara filho do diabo, como há alguns anticristos na Terra, porque já muitos anticristos têm levantado pela Terra. São muitos anticristos, muitos falsos profetas. Se eles não obedecem a pastores e são contra a obediência a pastores, ensinam que não é para obedecer, então eles estão resistindo à autoridade. E quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quer dizer, aqueles que estão aí na internet a dizer que não é para sear, não é para... nós não seamos na terra. Não é para jejuar. Não é para orar. Não é para se batizar em águas. Não é para tomar santa ceia. Não é para dar dízimo. Não é para congregar-se. Não é para ir na igreja local. Não existem pastores. Só existe um pastor. Quando existe um, mas existe mais. Existe um divino e vários humanos, instituídos por ele. Eles dizem que não existe. E que não é para ser submisso, nem para obedecer. Esses tais estão rebeldes. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Eles não herdarão. São feiticeiros. Esses crentes estão aí na net, são às dezenas, às centenas já. E estão arrastando milhares de pessoas para sair das igrejas. Que realmente são sábias na sã doutrina. Igrejas de fé, igrejas de amor pelas almas, igrejas de esperança, igrejas de uma palavra de santidade, de uma palavra de arrependimento. Então eles estão fazendo com que as pessoas saiam das igrejas sérias para ficarem ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor local. Porque a Bíblia diz que os pastores locais, diz aleluia, diz que sujeitai-vos aos vossos pastores e obedecei a eles, porque eles velam por vós como aqueles que iam dar conta de vocês a Deus. As vossas almas a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. E lembrai-vos dos vossos pastores e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está lá no versículo 7. Então, não existem pastores, irmão. Se o próprio Jesus deu, Pedro era pastor. Aleluia, está lá em Mateus, aliás, João capítulo 20. E também está em 1 Pedro capítulo 5, aleluia, do 1 ao 4. E também está em Tito, aleluia, 1, do 5 ao 7. Aleluia. Aleluia. Ele era presbítero. Aleluia. E ele apacentava. Quem apacenta é pastor. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Então há pastores no Novo Testamento. Então se tu estás numa igreja assim, sai dessa igreja. Se tu estás a congregar com irmãos assim, sai desse local. Sai. Se tu estás a congregar só na net, só estás vendo os falsos profetas, isso é tudo falso profeta. Porque quem diz que não é para obedecer a pastor, o pastor é uma autoridade, toda a autoridade é levantada por Deus, toda a autoridade superior. Dentro da igreja, os que presidem sobre vós são os pastores. Atenção, se tu te levantas contra o teu pastor, a Bíblia diz claramente, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus, à ordenação de Deus. Tu resistes à potestade ou à autoridade, tu resistes à ordem de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos a condenação, porque são magistrados, porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Os magistrados, os juízes. E a Bíblia diz, aleluia, não sabeis que de vós haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas mínimas desta vida. Aleluia. Lamassai. Então nós podemos julgar de acordo com a reta justiça, não o juízo temerário. Mas eu tenho que julgar dentro de uma igreja quem pode ou não tomar a ceia. Por exemplo, um indivíduo que não dá dízimo, aleluia, ele não pode tomar a ceia e não pode cheirar as águas do batismo. E não pode ter oportunidade na igreja para falar. Vai falar o quê? Vai falar heresia.
Nos dias de Moisés teria apedrejado até à morte, um herege desses. Se fosse ensinar que não é para dizimar, ia ensinar contra a lei. Aleluia. Deus, Jesus, como é misericordioso, permite que eles vivam atualmente. Só que não se deve permitir é que nas igrejas, tais hereges, filhos do diabo, falsos profetas e anticristos, tenham oportunidade para pregar, para dizer A ou B. Por isso é que eles vão para a net. Porque eles nas igrejas não vão ter espaço. Eles vão para a net para dizer mentira. Eu estou aqui para te dizer a verdade, porque eu tenho o Espírito Santo. E quem que se quiser levantar contra mim, levanta, vai cair por terra. Alabada agacha, por um caminho vieram contra mim, por 7 caminhos fugiram de mim. Porque não é por mim. Se fosse levantar contra mim, pessoalmente, tudo bem. Aleluia. Porque assim se levantaram também contra os falsos profetas. Eu até vou orar para que Deus saber. Agora, se tu te levantas contra a doutrina, contra a palavra, que é Jesus, o próprio Jesus pelejará contra ti. Alabashamanaia. Oh glória. Porque nada. Aleluia. Porque ele é a verdade. Tu vais contra a verdade. Tu vais vencer, vais prevalecer. Pode o vaso contender com a lei? Podes tu dizer que Jesus aboliu o dízimo? Uma heresia, uma blasfémia dessas? Quando Jesus confirmou o dízimo? Quando ele é confirmado no Novo Testamento? Em 1 Coríntios 1, aliás 9, de 1 ao 14, está lá confirmado o dízimo. É um direito e é um poder, aleluia, que dos obreiros que presidem, dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos doutores, dos pastores, dos evangelistas, de receber os dízimos, conforme Números 18. Diz aqui, queres tu, pois, não temer a autoridade, a potestade, faz o bem e traz louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Nós somos ministros, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito vivifica. E na graça tu podes escolher desobedecer. Mas também ninguém pode obrigar um pastor a levar a batismo a um ladrão, a uma pessoa que não nasceu de novo, a uma pessoa que não contribui, que não está desprendido, que não renunciou tudo o que tem para seguir a Jesus. Não é discípulo. É discípulo de Satanás. É discípulo do anticristo. Dos falsos profetas ainda é. Do irmão fulano tal. Irmão fulano tal, eles são irmãos, mas é do diabo. Meus não são. Se eles não dão dízimo, não são meus irmãos. Não dão oferta, não são meus irmãos. Porque a fé sem obras é morta. Eles estão mortos espiritualmente. São mortos, estão falando. E tu estás seguindo o morto. Estás seguindo o falso profeta. Subiu quando logo show. O Espírito Santo está aqui, irmão. Queres blasfemar, blasfema. Depois vais-te entender com Deus no dia do juízo final. Aleluia. Porque a blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão. Nem neste mundo, nem no vindouro. Alamanda gachuia canta la mastéria. Aleluia. Aleluia. Está derramando a glória, irmão. Fica ligado no trono da graça. Então repara. Então os pastores são ministros de Deus para o teu bem, não é para o teu mal. Mas se fizeres o mal, se tu fores ladrão, teme. Pois não traz de balda a espada em que roubais ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Vós vos desviastes em toda esta nação. Malaquias 3, do 7 ao 10. E não foi só essa nação. Porque a lei era igual para todos. Simplesmente o que é que acontecia? Como os estrangeiros entravam para lá, eram circuncidados, mas não tinham terrenos lá, não tinham herança lá, por vezes não contribuíam. Mas agora eram pobres. Ainda eram ajudados com cestas básicas. Agora repara. E com alimentos. Comiam também. Agora repara, no Novo Testamento, irmão. Ripalabassúria cantar a manaia. No Novo Testamento diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo Jesus somos um. Eu não sou gentil, irmão. Eu não sou judeu. Eu sou cristão. Eu sou concidadão dos santos. E sou Israel de Deus. Mas é Israel espiritual. Sou da descendência das estrelas. Porque Deus prometeu para Abraão. Olha para a estrela do céu. Consegues contar? Assim será a tua descendência. Aleluia. Porque não somos nascidos nem da carne, nem do sangue, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Quem quer dizer amém? Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo e membros da comunidade de Israel, pela fé. Porque não é judeu aquele que diz que é judeu, nem o que é circuncidado, mas aquele que é o circuncidado interiormente, no Espírito. Então já não somos alheios às promessas, mas co-herdeiros em Cristo. Fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós que éramos ambos gerbrados. Aleluia. Não temos que nos gloriar dos judeus. Em Cristo Jesus não há judeu, nem há gentil. Há cristão. E há incrédulo. Tu ou és cristão ou és anticristão. Quem não é por mim é contra mim, disse Jesus. E quem comigo não ajunta, espalha. Então aqueles que são contra o dízimo são contra Jesus. Jesus disse que deveis, é um dever, fazer isso. Jesus em vida, ele aboliu outras coisas. É isso, já lá vamos ver. Ele aboliu em vida, ainda em vida. Mas o dízimo ele não aboliu. Quem quer diga amém? Agora repara. Não é de balde, pois, que traz a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Porque essa pessoa deixa de dar dízimo, então também deixa de estar em comunhão. Tem que ser excluído da comunhão. Tirai entre vós aquele que, dizendo-se irmão, for um roubador. Está lá, em 1 Coríntios, capítulo 5. É para tirar, não é para participar da ceia. Não é para ter oportunidade na igreja, nem para dizer, ai, nem ui. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos.
não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Quer dizer, tem gente que até pode enganar o tesouro, ele pode dizer, eu este mês estive desempregado, e não teve, até teve a ganhar. Ou dizer, olha, eu este mês, isto o meu dízimo é 100 euros, quando a realidade é 200. E deu metade, deu 5%. Aleluia. Romanagashaya Kantaramanaya. Aleluia, quando devia ter dado 10%. Então repara. Aleluia. Diz aqui, portanto é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E a Bíblia diz que os presbíteros sejam dignos por duplicada honra. Aleluia. Porque digno é o obreiro do seu salário. É digno. E o salário dos sacerdotes era o quê? Os dízimos. E também comiam das ofertas. Era dízimos e ofertas. Então o salário dos presbíteros é os dízimos e as ofertas. E eles depois gerem. Eles são gestores. Porque está lá em Tito 1:7. Ele é o dispenseiro. Ele é o tesoureiro. O presbítero. Que também é bispo. E também é pastor. Os pastores, então, eles são os dispenseiros. Eles são os tesoureiros. Eles são os supervisores. Vão supervisionar e gerir. Se der para eles tirarem salário, são dignos disso. E não é aproveitamento nenhum. E não é extrapolamento nenhum. São dignos de receber o salário. Mas se eles quiserem abdicar desse direito, por algum motivo, como o apóstolo Paulo teve, em Coríntio, ou por já receberem do outro lado, não é? Ou por trabalharem secularmente, se eles trabalham secularmente, como é que eles vão também tirar um salário de igreja? Então, eles já trabalham secularmente, ganham do trabalho secular. Amém? Ainda tem um detalhe, depois eu de fazer um estudo, aqui nestes vídeos, provando, não é? Que quem recebe salário, estamos a falar dos obreiros, eles devem deixar na tesouraria da igreja o dízimo dos dízimos. Como uma oferta alçada. Devem deixar o dízimo, eles também devem dar o exemplo e deixar o dízimo. Amém? Eu espero que este estudo tenha sido edificante para os irmãos e comprovei neste estudo que Jesus, ele não aboliu o dízimo. Aleluia. Ele confirmou em todas estas passagens. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar o que é que Jesus aboliu. Ele não aboliu o dízimo, mas aboliu outras coisas. Amém? E depois ainda hei de fazer um estudo para saber o que é que a nova aliança aboliu em relação à velha. O que é que mudou. Já vamos ver, porque o dízimo, o que é que mudou no dízimo? No dízimo mudou o seguinte. Os princípios mantêm-se, ou seja, o dízimo deve ser para mantimento da casa de Deus, que é a casa de oração, e deve ser para mantimento do obreiro, que trabalha na obra, que anuncia o Evangelho. No Antigo Testamento era o sacerdote que ensinava a lei. No Novo Testamento são os pastores, que pregam e anunciam o Evangelho. Então o princípio mantém-se, mas já não é igual ao sacerdócio, porque o sacerdócio levítico foi abolido. Por isso é que eles injustamente, e após a morte de Cristo, continuaram a receber. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, se outros exercem este poder, qual é o poder? O poder de receber os dízimos sobre vós, e porque não, e muito mais justamente nós. Aleluia. Nós quem? Os apóstolos, os pastores, os obreiros que presidem. Então, nós vemos claramente, irmão, o que foi abolido foi o quê? O sacerdócio levítico. Então, se foi abolido o sacerdócio levítico, também foi abolido o templo, como era feito com sacrifícios. Então, as casas de Deus agora funcionam com anunciação da palavra de Deus e louvor. É assim, e com ações de graças, com testemunhos e também com a recolha de ofertas. Faz parte, coleta de ofertas e dízimos. Faz parte da liturgia de um culto. Os testemunhos, não é? Então, tudo isso. Agora, para se anunciar o Evangelho, não se vai estar a sacrificar animais nem a oferecer alimentos. Para se anunciar o Evangelho é pelo poder da palavra. Só que para se anunciar o Evangelho é preciso meios. Tem que haver um espaço público, alugado ou comprado, e é pago com dinheiro. E tem que haver som, microfone, colunas, N coisas ali, condições, energia elétrica, que é paga, com aquecimento, luz, água, N outras coisas. Viagens missionárias, por vezes, para manter, e o salário para os obreiros. Então mantém-se. O que alterou é a forma. O dízimo era em alimentos e eram em animais, agora passa a ser em dinheiro. Porque as coisas agora são tudo pago a dinheiro. E o salário que os levitas recebiam passa a receber os que anunciam o Evangelho. A manutenção do templo deixa de ser em animais e em alimentos, passa a ser
em dinheiro. É a única coisa que alterou. Então tu vês aqui claramente como eu provei que Jesus não aboliu o dízimo. E ele não foi abolido no Novo Testamento. Aleluia. Se alguém prega outra coisa, é herege, é falso profeta, é filho do diabo. Jesus não, porque é ladrão. Faz as mesmas obras que o seu pai. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos. Está lá em João 8,44. Aleluia. Se tu estás numa igreja de antidizimistas, ninguém dizima, e o pastor diz para não dizimar, então, olha. Aleluia, te converte. Agora pensa, meu irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aleluia. O pastor, aleluia, que tem amor pelas almas, ele dá a vida pelos irmãos. Por vezes ele abdica até da sua própria família de ajudar para ajudar o próximo. Aleluia. Então tu pensa nisto. Muitas vezes eu não digo isto para me gloriar. Amém? Mas muitas vezes eu deixei de fazer algo até para a minha própria família e para ajudar até o meu próximo, que nem é família. Por amor do Evangelho. Então isto é o verdadeiro cristianismo, meu irmão. Aleluia. Porque a Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Quem crer diga amém. Vamos então fazer esta oração para agradecer este primeiro vídeo, explicando que o dízimo nunca foi abolido, não é? Que Jesus não aboliu o dízimo, não. Jesus não aboliu o dízimo, aleluia, mas confirmou. Aleluia. Quem quer diga amém. Vamos então orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço que tu venhas, Senhor, a libertar todos aqueles que estão sendo enganados, meu Pai, levados à porta larga, saindo das tuas igrejas, aos quais tu colocaste. Aleluia. Que estão, Senhor, deixando os teus pastores, estão deixando os teus apriscos e estão indo para o mundo. E estão ficando, aleluia, sem pastor, estão ficando desgarrados, estão indo atrás dos falsos profetas, estão indo atrás dos falsos mestres. Meu Deus, vai libertando esse povo. E aqueles também que não são crentes, que venham aceitar a Jesus, aleluia, através desta oração, que venham a ser libertos dos vícios, venham a ser libertos do pecado, venham a ser, aleluia, venham a ser abençoados, portas venham a ser abertas. E se alguém já é dizimista e ofertante, venha prosperar eles, meu Pai, e a repreender o devorador, e a repreender toda a sorte de demónios que operam contra a vida física, saúde física, vida financeira, vida material. Oh, Rabachaiai, Managassuia, abrir portas, meu Pai, a desmanchar toda a hoste maligna, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, em Cristo. Amém.